Minhas características. Tenho certeza de que você os usou em sua própria negociação. Eles são muito úteis para nos ajudar a ver a direção do preço. E também identificar padrões de preços no gráfico. Seja variando, formando um triângulo ou pendente ou apenas mostrando uma estrutura de preços de altos altos e baixos mais altos. Coisas assim. Então eu uso o sistema de freio de linha de tendência. Para negociar duas coisas, uma é negociar uma fuga. Quando eu espero que uma fuga aconteça, eu entraria. Quando os preços saírem da linha de tendência e eu antecipo um forte impulso onde o preço se moveria na direção do rompimento. A outra coisa é que eu uso para trocar saídas. Falsas saídas falsas são exatamente o oposto de uma fuga. E saídas falsas são fugas essencialmente fracassadas em uma situação como essa. Eu desenhei uma linha de suporte na parte inferior. Antes que essa queda acontecesse, e se eu fosse negociar uma quebra para o lado negativo, eu teria entrado e vendido. Quando os preços romperam a linha, ok, se eu estivesse antecipando uma saída falsa. Se meu tempo superior quadros estão me dizendo que provavelmente vai subir, eu então inseriria uma parada de compra ali mesmo, mas eu entrarei na parada de compra somente quando o preço estiver abaixo desta linha horizontal e como está subindo. Ok, a linha de tendência é a que você pode baixar no link abaixo. São essencialmente paradas de compra e paradas de venda, destinadas a ajudá-lo a executar a negociação sem que você esteja fisicamente presente. Ou sem que você insira sua própria ordem de compra ou venda de estoque manualmente. Então, em poucas palavras, sou um operador de seção de preços, sempre começo obtendo um viés de direção do quadro geral. Ok, se o diário me disser que vai cair, provavelmente procuraria por células. Ok, sim, então eu iria um pouco mais longe para o H4 e procuraria uma estrutura como um máximo mais alto ou um mínimo mais alto ou um máximo mais baixo e um mínimo mais baixo. Então, finalmente, no H1. Então aumentaríamos o zoom e procuraríamos por padrões de preços e faixas para formar. E então decidiremos se vamos entrar em um breakout ou em um fake out. Então, por que entrar no trendline break? Por que não ser o primeiro a pular a arma e participar? É simples, porque muitas vezes nossas mentes estão pregando todos os tipos de truques. Usando um sistema de quebra de linha de tendência irá forçá-lo a negociar o que você vê. Ok, se você acha que os preços vão subir, deixe-o subir. E participe depois que ele subir por um bom tempo, então não seremos os primeiros a entrar, mas nós não somos os últimos a entrar também, ainda. Haveria uma boa parte dos lucros que poderíamos colher bem, então negociamos o que vemos, não fazemos suposições. Usando um sistema de quebra de linha de tendência, isso me permitiu ser mais objetivo comerciante. Então é isso que eu parece que, quando você abrir o EA e arrastá-lo em seu gráfico e a negociação automática e a negociação ao vivo estiverem ativadas, você poderá escolher o risco para a negociação, definido como 1% por padrão, e as últimas X barras significam onde colocaríamos nosso stop loss. Ok, então ele olharia para trás nas últimas 10 barras. E identificaria o ponto mais alto ou mais baixo dependendo se você está vendendo ou comprando. E colocaria um stop loss lá a mais algum preenchimento. Ok, padding é apenas uma distância entre o pico alto e o stop loss real, então adicionaríamos alguns pips para dar aos preços mais espaço para respirar nos casos em que chegamos lá.
porque precisamos levar em conta que o spread do par de moedas TIP Multiple está definido como 1,5 por padrão. E é basicamente um múltiplo da distância entre seu preço de entrada e seu preço de stop loss, se você deseja almejar um risco maior para recompensar, você pode simplesmente aumentar para 2 ou 3. Dependendo se a situação permitir, então aqui estão alguns exemplos em que poderíamos utilizar um sistema de quebra de linha de tendência antes que a quebra acontecesse. Enquanto você desenhava a linha de tendência ao longo da linha, seria capaz de identificar que seria uma ordem stop de venda, desde que você desenhasse a linha de tendência abaixo de onde os preços estão. Bem, e neste caso, como o preço cai abaixo da linha de tendência, ele calculará o stop loss e o colocará aqui. Este é o ponto mais alto das últimas 10 barras e medirá em distância vezes o múltiplo TIP que temos escolhido para definir o TIP. Se for 1,5, será 1,5 a distância. Então aqui, esta é uma situação em que poderíamos ter usado o sistema de quebra de linha de tendência para negociar uma saída falsa, ok? Então esperávamos que o preço superasse isso, linha horizontal baixa. Por um tempo pairou aqui por um tempo, mas não foi a lugar nenhum, pois você estava abaixo da linha de tendência. Se tivesse colocado uma linha horizontal aqui, o EA seria capaz de identificá-la e inserir uma compra como reversão de preço cede e volta para o intervalo aqui, ok? Este é um exemplo muito bom de uma bandeja de saída falsa. Nem sempre é tão limpo quanto esta configuração aqui que você vê bem na realidade. Aqui está outro exemplo de uma bandeja de saída falsa. Desde que você tenha um viés negativo nos prazos superiores, poderíamos facilmente usar um sistema de quebra de linha de tendência para entrar em uma saída falsa, mas lembre-se de que os preços devem estar acima dessa linha. Conforme você desenha essa linha horizontal, ela colocará uma ordem de venda à medida que os preços revertem. Também uma configuração muito boa e limpa. Último exemplo de uma quebra de linha de tendência de célula conforme os preços caem abaixo desta linha de tendência. Toca nela, o stop loss seria calculado automaticamente colocado acima aqui e o TIP seria definido dependendo do que você colocou como seu múltiplo de TIP. Conforme você coloque o EA em sua tela, ele aparecerá no lado esquerdo para que você saiba se ele entrará em uma venda ou compra. Neste caso, estamos antecipando uma fuga para cima, é o que diz aqui no lado esquerdo. E se os preços disparassem além desta linha horizontal, você entraria em uma compra. Um exemplo para uma negociação de venda, ele diz: quebra descendente aqui. Se os preços caíssem abaixo da linha, então estaríamos à venda. Na próxima tela, você verá 2 exemplos de uma negociação de mercado ao vivo que fiz com o EA. Ok, vamos dar uma olhada no EURUSD no diário. Está perto de mínimas anteriores nos últimos dias. O preço tentou fazer uma nova mínima, mas fechou acima da linha, vendo na seção de preços. Em o H4, não há muito impulso para o lado positivo. Parece que o preço ainda está subindo para o lado negativo. Você pode ver uma estrutura clara dos máximos mais baixos aqui, ok? Onde desenhei esta linha de tendência aqui no H1. Estamos investigando esta parte aqui. Também está fazendo altos mais baixos, altos mais baixos, altos mais baixos, ok? E na verdade já fez um mínimo mais baixo, ok? Eu deveria ter desenhado minha linha de tendência aqui. Eu perdi, então vou demonstrar o
Vou desenhar certo sobre aqui está abaixo onde estamos agora. E deixe-o executar para nós remover isso permitir negociação ao vivo negociação automática. É ativada entradas 1. Anteriores últimas 10 barras para preenchimento de stop loss de 3 pips e um múltiplo TP de 1,5. Aí está, acabamos de entrar em um breakout trade para o downside stop loss acima do mais alto das últimas 10 barras anteriores e um múltiplo TP de 1,5x da distância do stop loss. 35. Cerca de 53. Se você quiser, pode alterar seu plano de fundo para uma cor mais escura para poder ver mais dados deste lado. Aqui, estamos basicamente dentro. O objetivo desta demonstração não é fazer uma negociação lucrativa, mas sim mostrar como o EA funciona. E está arriscando cerca de $43. Esta é uma conta de cerca de $4.000. Sim, então sim, é 1%. E tem como objetivo fazer 65 ok uma vez e meia. Vamos dar uma olhada em outro exemplo. Ainda estamos no preço da UE está abaixo do suporte, não interrompeu o local de despejo imediatamente, mas ainda está pairando abaixo sua linha de porta. Olhando para H4, isso ainda pode ser uma quebra e um novo teste para uma continuação para o lado negativo em H1. Temos uma linha de tendência de baixa diagonal, uma tentativa de rompê-la, que pode muito bem ser uma saída falsa para cima. E vou apostar que essa linha de tendência se manteria. E isso é realmente uma saída falsa e entrará à medida que os preços caírem para o lado negativo. Então vamos aumentar o EA, vou fazer um 2R desta vez. Porque há uma negociação falsa, então há mais espaço para o para-lucro. Porque estamos entrando mais cedo no vai confundir o EA. Se houver a linha de tendência, então vamos deletar este ok. Acabou agora. Eu estaria interessado em responder a uma negociação automática. Se o preço mudar mais baixo, digamos por aqui, e assumiremos que o preço foi falso na linha diagonal de tendência de baixa. Então estamos essencialmente entrando nos limites da linha de tendência, mas estamos esperando que mais uma seção de preço se forme. E entraremos no DSI 2R deve ser facilmente alcançado. Pode lá vamos nós. Nesta vela ainda está para fechar, então estava contando os últimos 10 compassos que já fecharam música. Então não é o melhor exemplo neste caso, eu apenas ajustaria o stop loss um pouco. Este seria o lugar apropriado para colocar o stop loss acima do pavio aqui, ok. Então o stop loss é essencialmente o mais alto das últimas 10 barras que fecharam, ok. Se esta barra não fechou, então não será capaz de detectar esta barra. Eu posso fazer algumas melhorias no EA mais tarde para que ele seja capaz de contar a barra atual também. Nesse caso, você deve ser capaz de colocar o stop loss aqui automaticamente, mas é isso. No final do vídeo, atualizei o EA para que seja capaz de calcular as barras atuais, altas ou baixas, para que o posicionamento do stop loss seja mais preciso. E se você rolar para baixo até a descrição abaixo, há um link para onde você pode baixar o EAF ou grátis. Espero que você tenha encontrado valor ao assistir a este vídeo e que possa